Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Boa tarde a todos. Estamos aqui no União Espírita de Berlense, dia 9 de maio de 2020, às 16 horas. Hoje a aula, especificamente, vai ser sobre um tema também delicado, um tema urgente, um tema que cabe discussão em relação não só a nós espíritas, mas em relação também a todas as outras religiões, a toda a sociedade como um todo. O tema é eutanásia. Mas antes da gente entrar no ponto específico, eu queria ler duas questões do Livro dos Espíritos que tratam sobre esse assunto. A primeira questão é a questão 880. E Allan Kardec pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta é o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Essa é a questão 880. Na questão 953, Allan Kardec pergunta: quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é ela culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Resposta: sempre se é culpado por não esperar o tempo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo que esse tempo chegou, malgrado as aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento, concebe-se que nas circunstâncias normais o suicídio seja repreensível, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável, em que a vida não é abreviada, senão alguns instantes. É sempre uma falta de resignação
e de submissão à vontade do Criador. Então é como a doutrina espírita se posiciona frente a essa situação. Porém, a doutrina espírita caminha lado a lado com a ciência, caminha lado a lado com a evolução humana. Então é interessante que a gente também entenda o conceito de eutanásia, de distanásia, de ortotanásia e daquela pouca conhecida mistanásia. O que é eutanásia? Primeiro, é uma palavra de origem grega. O eu significa boa, boa. Tanásia vem de thanatos, que significa morte. Ou seja, o conceito de eutanásia é boa morte, ou morte sem sofrimento. Aí vem a pergunta: a quem pertence a vida? Essa é uma pergunta milenar. É uma pergunta complexa de ser respondida. A quem pertence a vida? A morte sempre foi um episódio mal explicado na jornada humana. Há condicionamentos milenares nesse sentido. As religiões, de forma geral, seriam as responsáveis por preparar o ser humano para a grande transição, já que essa é a única certeza que nós temos. Então a morte, em pleno século XXI, em pleno 2020, ainda é um episódio mal explicado dentro de nós e dentro da sociedade como um todo. Então a vida, a quem pertence a vida? Então vamos falar agora exatamente o que significa eutanásia. É abreviar a morte de alguém, através de uma superdosagem de morfina, através do desligamento de aparelhos, ou de uma dosagem ou combinação de outros medicamentos, movido por um sentimento de piedade. Então acreditamos que é o sentimento de piedade e o desconhecimento das leis maiores que levam as pessoas, a equipe médica, os familiares e a sociedade como um todo a buscar a eutanásia como o alívio do sofrimento do doente e da própria família. Mas será que é exatamente isso que acontece? Isso significa eutanásia ativa, provocada por terceiros. Então, a eutanásia é quando alguém está frente a uma doença irremediável, irreversível, onde já se foi tentado todas as possibilidades e o doente ainda se mantém naquela mesma condição. Então, a eutanásia, muitas vezes, é aquele recurso onde a medicina não encontra mais nenhum recurso, nenhuma possibilidade, onde a família também já está esgotada, já está cansada e vai junto, às vezes, aos órgãos públicos buscar esse recurso. Mas no Brasil é proibida a eutanásia. O Código Penal, artigo 122, proíbe a prática da eutanásia. Na Holanda e na Bélgica são países onde a eutanásia é considerada ilegal. A Suécia também está caminhando nesse sentido. Mas na maioria dos países, a eutanásia é considerada crime, homicídio, sujeito a uma penalidade de 6 meses a 2 anos. Então a eutanásia é vista assim como um tipo de homicídio, é crime e ela deve ser evitada. Nós vamos buscar dentro da doutrina espírita um livro escrito por Francisco Cândido Xavier, junto com André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, e ali se fala de 2 casos, o caso Cavalcante e o caso Dimas. Aí então vamos entender o que acontece com o espírito, o que acontece com a alma após o ato da eutanásia. Qual é o impacto disso no espírito, no corpo espiritual, e qual é o nível de perturbação e o tempo que será necessário para recuperar desse desenlace. Então a eutanásia, ela é um crime, ela deve ser evitada. Não estamos aqui, claro, para julgar ninguém, cada um sabe exatamente o porquê das suas escolhas, mas o posicionamento da doutrina espírita é que ela deve ser evitada sempre. E alguém pode perguntar, no caso da eutanásia dos animais, existe alguma diferença? Primeiro nós vamos ter que entender a dor. A dor no reino animal e a dor no reino hominal. Semelhantes na forma, mas completamente diferentes na sua essência. A dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica,
São princípios espirituais em evolução. Então, a dor, no caso deles, tem um propósito. No nosso caso, especificamente, a dor é fruto da imaturidade moral. Então, são semelhantes na forma, mas completamente diferentes na sua estrutura. No caso dos animais em questão, um veterinário consciente, caridoso, depois de ter tentado todos os recursos possíveis e imagináveis, frente a uma doença irreversível, a um sofrimento atroz, a falta de qualquer outra possibilidade, onde percebe que aquele animalzinho está no limite das suas forças, quando não tem mais o que fazer por ele. E o sofrimento, no caso dele, é desnecessário. Porque nós sabemos que os animais são os nossos irmãos mais novos do que nós, mas a dor neles tem um outro contexto. Então, somente nesses casos, em casos extremos, onde um veterinário caridoso, consciente, depois de ter tentado todos os recursos possíveis e imagináveis, ele que vai tomar essa decisão. Somente nesses casos. Estou falando da eutanásia nos animais, que é muito diferente da eutanásia nos seres humanos, que é provocada por terceiro. Muita gente confunde eutanásia com suicídio assistido. Existe uma diferença. A eutanásia é provocada por terceiros, médicos, enfermeiros, com o apoio dos familiares. No caso, o suicídio assistido é provocado pelo próprio doente. O que os médicos, os enfermeiros e os próprios familiares fazem é facilitar todo o processo. Deixa tudo próximo dele e ele vai decidir quando e como ele vai tomar ou aquela medicação ou desligar dos aparelhos. Então, suicídio assistido é provocado pelo próprio doente. Eutanásia é provocada por terceiros. Mas a eutanásia, como razão de ser, fere a estrutura da medicina, que tem que lutar pela vida sempre. Qual é o princípio da medicina? Qual é o conceito da medicina? Lutar sempre pela saúde, ir até o último recurso, esgotar todas as possibilidades. E mesmo assim, entender que nesse caso, a eutanásia, dentro do nosso Código Penal, ainda assim é um crime. E olhando pelo plano espiritual, também gera um problema muito grave para o espírito. Saindo da condição da eutanásia, nós vamos para a distanásia. Olha que interessante. No caso da eutanásia, nós pegamos o prefixo eu e a raiz tanásia. No caso da distanásia, o prefixo é dis. Significa o quê? Distante. Manter a morte distante. Através de uma obstinação terapêutica, onde se prolonga a vida do doente terminal com os recursos da medicina. Então, aí sim, é uma morte com sofrimento, porque você está prolongando todos aqueles recursos, mantendo o doente com uma medicação, com os aparelhos, e ele vai sofrendo ainda mais. Então, a distanásia é quando a medicina prolonga a morte do doente através de recursos materiais, né? A distanásia é quando a medicina prolonga a morte do doente através de medicação ou de aparelho. Aí sim, gera mais sofrimento. Então, para o próprio doente naquela condição, percebendo que está no limite da sua resistência, e ainda assim, através de medicação, através de aparelho, ainda ele continua sobrevivendo, no caso, isso gera um maior sofrimento. Então, a distanásia, ela deve ser evitada sempre, porque só gera mais sofrimento. É o caso distanásia, morte distante. Então, o prefixo dis, tem que manter a morte distante. Diferente da eutanásia, onde você tem o quê? Um abreviamento da vida. Abreviamento da morte. Desculpa. É abreviamento da morte. A distanásia, você mantém a morte distante através de recursos artificiais. Ortotanásia. O que é ortotanásia? O prefixo orto significa o quê? Condição ideal, condição justa, um melhor a se fazer. O que é ortotanásia? O
prefixo é o ideal, é o justo, é o certo, junto da morte. O que significa isso na essência? Que é a condição ideal, onde o doente terminal vai encontrar todos os recursos que ele tem de direito para morrer, dentro de uma estrutura familiar, dentro de uma estrutura espiritual, dentro de uma estrutura terapêutica, onde, se ele já chegou no limite da sua resistência, ele tem a consciência disso, os familiares têm a consciência disso, a própria medicina também tem. Aí, esse nosso doente é levado para cuidados paliativos. É interessante que, quando nós ouvimos essa palavra paliativo, muitas vezes nós associamos a palavra paliativo com uma outra palavra chamada gambiarra. O que significa isso? Algo que você está emendando alguma coisa, algo que você está improvisando alguma coisa, quando não é. A palavra paliativo, palio, vem de manto. Esse manto era utilizado na Idade Média, no tempo das cruzadas, para proteger os soldados. Então, paliativo vem de palio, e palio significa um cobertor, um manto, algo que protegia de todas as intempéries. Então, quando se manda um doente para um cuidado paliativo, significa que ele será cuidado na sua crença, na sua dor, no seu momento, na sua hora, com apoio familiar, com apoio espiritual, com apoio médico, através de psicólogos especializados nessa área, onde vai dar àquele doente tudo o que ele precisa, para que ele possa morrer com dignidade, com respeito, respeitando as suas crenças, respeitando o seu momento, respeitando a sua dor. Então, na eutanásia, que é a condição ideal, inclusive está dentro do Código Penal brasileiro, esse tipo de situação, vai dar para o doente, para os seus familiares, a melhor condição, porque todos ali já sabem do limite, já sabem da situação crítica que o doente está vivendo e que a família também está vivendo. Então, nesse momento chamado eutanásia, a morte é um dia que vale a pena ser vivido, porque ela é respeitada por todos, simplesmente por todos. É no momento certo. Veja, olha como é diferente da eutanásia, é diferente da distanásia. Então, a eutanásia é a condição ideal, onde já se fizermos de tudo, onde a medicina, os familiares, tudo que se era possível foi feito, onde a doença é irreversível, onde a pessoa está extremamente debilitada, no limite das suas forças, e ela tem o direito, como a família também tem, de ser assistida da melhor forma possível, com todos os recursos possíveis e imagináveis no caso. Que chama-se eutanásia, a morte justa, a morte ideal. Depois nós temos uma outra categoria, muito pouco conhecida no nosso meio, mas o que acontece? Acontece todos os dias, acontece em todos os lugares, e muitas vezes nós não percebemos isso. Então, essa também é considerada eutanásia social. O que é eutanásia social? É quando tem um abreviamento da vida, por falta de recursos, por falta de estrutura. Vou dar um exemplo mais prático disso. Mistanásia, a palavra mis também é de origem grega, significa miserável. Então é a morte miserável, é um abreviamento da vida quando se falta recursos, quando as pessoas são abandonadas, quando a vida é abreviada das mais diferentes formas, onde falta infraestrutura, onde falta apoio médico, onde falta apoio familiar. Então, a mistanásia é a eutanásia social. O que acontece todos os dias, nós sabemos disso. É uma morte que é abreviada por nós como sociedade, onde as pessoas partem, onde as pessoas morrem, sem o mínimo de dignidade, sem o mínimo de apoio. Às vezes é o apoio familiar, às vezes é o apoio médico, às vezes elas são largadas na rua, às vezes morrem abandonadas. Isso chama-se mistanásia, ou morte miserável. Então, à medida que a nossa sociedade vai evoluindo moralmente, à medida que nós vamos ressignificando os nossos conceitos, a tendência da mistanásia também diminuindo, porque o ser humano é acolhido, o
ser humano é parado. Então nós, como falo, nós somos nós mesmos, como sociedade, nunca esperar que o outro resolva, mas vamos participar da situação também, vamos fazer parte da solução, não do problema, e vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para diminuir os índices de mistanásia e entender que a melhor condição chama-se ortotanásia. Essa é a melhor condição, pela valorização da vida. A doutrina espírita não julga, não condena, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas ela coloca de tal forma para que a gente possa ampliar os nossos horizontes. Não enxergar o ser humano só como uma máquina orgânica, mas muito mais do que isso. Não enxergar o ser humano só como uma condição social, muito mais do que isso. Então, no caso da ortotanásia, é a condição ideal. E é interessante que quando a dor encontra o ser humano, ela provoca uma melodia. Quando a dor encontra o ser humano, ela provoca uma melodia, que é personalizada. Ela pode ser até parecida na forma, mas na essência ela é completamente personalizada. Como as doenças são personalizadas. Cada um de nós somos um universo à parte. Então, quando a dor encontra o ser humano, ela provoca um sofrimento. Esse sofrimento, que é personalizado, cria uma melodia. Olha que interessante. E essa melodia, também chamada de sofrimento, ela tem 4 dimensões. Então, quando se fala em terminalidade da vida, nós não podemos atrelar a terminalidade da vida com o tempo cronológico. 3 meses, 6 meses, 1 ano, não. Terminalidade da vida é um momento breve, é algo que vai acontecer, mas de acordo com cada um. Não é um tempo cronológico, é um tempo espiritual. Então, essas 4 dimensões, essa melodia que provoca 4 dimensões, ou 4 sofrimentos, vamos dizer assim, a primeira dimensão é o sofrimento físico, que faz muito mais, que tem que ser de alguma forma tratado, contido, diminuindo e analisado. Então, a primeira dimensão se fala exatamente do sofrimento físico, que faz barulho, que chama atenção. Então, chama a atenção de todos nós, porque o nosso doente, de alguma forma, está sofrendo, e é o físico que está sofrendo. Então, a primeira dimensão dessa melodia chamada sofrimento é a dimensão física. A segunda dimensão fala da dimensão emocional. Como que esse doente está, de alguma forma, inserido naquela dor, como que ele está respondendo, mas é dentro dele, já não é mais físico, como ele está trabalhando aquela dor dentro dele. Então, a segunda melodia, ou o segundo sofrimento, fala da dimensão emocional. Então, não é físico, já é emocional. Como que ele está no seu psicológico, como que ele está no seu emocional, como que ele está digerindo aquela dor, que passou de físico para emocional, como ele se sente com ele próprio. Então, a segunda dimensão que o sofrimento gera é a dimensão emocional. A terceira dimensão chamamos aqui de sofrimento social familiar. Porque todo doente não fica doente sozinho. Toda pessoa que está no limite da sua resistência, ou no estado terminal, ou na sua resistência máxima, ela também, de alguma forma, gera todo um desequilíbrio em quem está de volta. Então, a terceira dimensão do sofrimento é a social familiar. Como que os familiares, como que os amigos ressentem aquela situação, vivem aquela situação. Como aquilo está impactando cada um. Querendo ou não, nós nunca ficamos doentes sozinhos. Sempre existe alguém do nosso lado que também sofre. São pessoas empáticas, simpáticas, que são próximas de nós e assimilam um pouco daquela dor, assimilam um pouco daquela doença e vivem junto. Então, a terceira dimensão do sofrimento é social familiar. A quarta dimensão do sofrimento fala exatamente da questão espiritual. Como assim? Independente se acreditam ou não em Deus, as pessoas começam a olhar para dentro de si. Qual é o sentido da vida? Qual é o caminho que ela fez para chegar até ali? O que aconteceu na vida dela
desde o momento que ela era criança até a cristã. Qual foi ou quais foram as suas conquistas, quais foram as suas amizades, quais foram as suas derrotas, as suas vitórias, qual foi a sua história. Então a quarta dimensão do sofrimento tem a ver com a pessoa e com ele próprio. Podemos chamar de espiritualidade? Sim, podemos chamar. É a espiritualidade dele próprio. É quando ele olha para dentro dele, olha para trás, começa a rever, fazer uma reflexão, uma retrospectiva do que ele foi, do que ele é, daquilo que ele fez, daquilo que ele deixou de fazer. E aí sim, esse sofrimento começa a mexer dentro da sua alma, dentro do seu espírito, independente se ele tem uma religião ou não. Não é essa a questão, ele está olhando para dentro de si, ele está vendo qual é o impacto daquele sofrimento que já passou da física, que já passou do emocional, que já passou do social, que está tudo ali juntinho, mas que nesse momento, na quarta dimensão, é ele olhando para ele e entendendo o que está acontecendo, qual é a vida dele, se a vida dele teve sentido ou não teve sentido. Então, quando nós falamos de eutanásia, a primeira coisa que vem é a quem pertence a vida. Veja que esse tema é extremamente complexo, é um tema secular, há muitas controvérsias, mas é necessário que a gente converse, é necessário que a gente se posicione, sem julgamento a ninguém, muito pelo contrário, é abraçar as pessoas, é entender que tudo isso faz parte desse processo todo nosso de aprendizado, difícil, mas necessário. Então a doutrina espírita que amplia, nós somos espíritos imortais. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. Essa é a única certeza. Desde o momento que nós somos criança, nós já temos, de alguma forma, contato com essa realidade. Então nós sabemos que um dia nós também iremos partir. Mas quem parte é a alma, é o espírito. O corpo físico fica. Então nós somos uma individualidade. Aquela personalidade que nós ficamos naquela equação do tempo, aquela personalidade ela acaba. Ela tem um começo, um meio e um fim. O que nós levamos não tem nada a ver com a personalidade, mas tem a ver com a individualidade. Tudo que pertence nessa equação do tempo fica aqui. Todos os nossos valores, todas as nossas conquistas, nomes, sobrenomes, tudo isso faz parte daquela equação do tempo. Então, quando o apóstolo Paulo fala, cabe ao homem morrer somente uma vez, sem dúvida, o homem, ele está falando da personalidade. A personalidade morre realmente somente uma vez, mas a individualidade que prevalece. Então, quando nós partimos dessa existência material, física, na condição de encarnado, o que nós levamos não tem nada a ver com a personalidade, mas tem tudo a ver com a individualidade. Então, nós vamos para o plano espiritual, não mais revestido da personalidade, mas do aprendizado, da experiência, daquilo que realmente é essencial no nosso crescimento espiritual. Então, optar pela eutanásia, abreviar a vida das pessoas, sem entender todo esse dinamismo, toda essa amplitude, faz com que a gente caia muitas vezes numa visão materialista, que por mais que seja movida por um sentimento de piedade, como é na maioria das vezes, mesmo assim nós entendemos que isso pode gerar um problema, pode gerar uma preocupação a mais, pode gerar uma demora para que a gente possa recobrar a nossa consciência. Então nós, como espíritos, como cristãos, nós somos contra a eutanásia? Não. Nós somos da valorização da vida. Só que nós entendemos que aquele sofrimento, que aquela dor tem uma razão, tem um porquê. Somente cabe a Deus o término de uma existência, não cabe a nós. É lógico que Deus, como Pai misericordioso, abraça todos os seus filhos. Nós somos protegidos pela nossa ignorância. Precisa saber até que ponto nós somos ignorantes e qual é o móvel das nossas ações. Porque as leis de Deus, elas estão registradas na nossa consciência. Somente nós sabemos exatamente o porquê das nossas decisões, que muitas vezes podem estar amparados na justiça, mas nem sempre estão amparados na nossa consciência. Então a questão da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia, da mistanásia. Então, como a doutrina espírita abraça a ortotanásia, que é a forma ideal. Não é sofrível? Também é sofrível, claro que ela é sofrível, porque nós temos um ente querido retornando à paz espiritual, mas nós estamos oferecendo para ele naquele momento o melhor que
que nós podemos oferecer, com todos os recursos, com cuidados paliativos, com pessoas especializadas, que sabem da dor, reconhecem a dor e que tratam, que amenizam, que melhoram a qualidade desse nosso ente querido. Então, nós, como espíritas, como cristãos, nós temos que pensar sempre na valorização da vida, em amar aquelas pessoas que estão à nossa volta e fazer sempre melhor do que todos nós. Bom, boa tarde a vocês e muito obrigado. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se